Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Esse é o tópico 2. No 1, nós vimos o quê? Relembrando, paisagem e espaço geográfico. Você aprendeu a diferenciar os dois. Hoje, o tema 2 da sua ementa curricular, ele traz um assunto um pouquinho diferente disso, tá ok? É a sociedade tecnológica. É um assunto um pouquinho mais a fundo, então eu vou precisar que vocês prestem um pouquinho mais de atenção e acompanhem um pouco mais no meu raciocínio, ok? Vem comigo. Bem, primeiro eu trouxe a definição de tecnologia. O que significa tecnologia? Bem, é o objeto de estudo constante da ciência e da engenharia que envolve vários instrumentos, tá? Técnicas e métodos que visam a resoluções de situações problemáticas. Ou seja, tudo aquilo que você consegue resolver de necessidade da sociedade, ela é considerado tecnologia, tá? Eu digo isso por quê? Porque às vezes você tem a ideia de que tecnologia é tudo o que é informatizado. Não é isso. Tá ok? Acompanha o meu raciocínio. Bem, o termo veio da Revolução Industrial no final do século XVIII. A Revolução Industrial, só explanando um pouquinho aqui, quem teve um pouco mais de ênfase nesse processo foi a Inglaterra. Nessa época, só existia o quê? As pequenas produções, as produções familiares, né? A agricultura. Então, o que é esse termo Revolução Industrial? É você ter industrializado, colocado máquinas para automatizar o processo de produção. Então, a máquina veio para substituir o trabalho manual. Então, isso que foi a Revolução Industrial, ok? Então, a partir desse período, tá? Ocorreram as inovações de acordo com o seu tempo e de acordo com a necessidade de cada época, ok? Bem, a tecnologia não é baseada apenas na informática, nos processos industriais ou na política. Por exemplo, as inventadas pelo homem antigo. Qualquer situação problemática que você tenha hoje e você consegue desenvolver uma tecnologia para melhorá-la, isso é tecnologia, ok? Agora, não confundam com outro termo, que nós vamos ver mais para frente, que se chama inovação tecnológica. Então, essa é uma outra questão. Primeiro, nós nos atentamos aqui à definição de tecnologia. Ok? Guardem bem. Bem, a sociedade e a tecnologia. Vamos fazer um pouquinho dessa análise aqui desses dois termos, ok? Bem, a tecnologia sempre acompanhou o homem. Por quê? O homem é um ser inteligente. Então, desde quando, na época do homem pré-histórico, ele vem desenvolvendo tecnologias para melhorar a sua vida e as suas necessidades. Ok? Bem, melhor dizer que o homem, na sua evolução, sempre buscou ampliar as suas tecnologias. Uma arma melhor para a caça, né? Uma estrutura melhor de moradia, né? Um jeito melhor de você comercializar o excedente de produção ali da sua terrinha. Então, tudo isso é tecnologia, ok? Bem, tecnologia e sociedade sempre estiveram lado a lado no processo evolutivo. Então, é claro que existem algumas pessoas que têm um pouco mais facilidade, um pouco mais de acesso a essa questão de tecnologia. Ok? Tem pessoas aí, nós temos inúmeros inventores, né? Estudiosos e cientistas que conseguiram desenvolver tecnologias para melhorar, né, a vida em sociedade. Vocês podem citar inúmeras. Por exemplo, o carro. Excelente invenção, não é mesmo? A tecnologia. E a tecnologia do carro, ela foi se modificando conforme a necessidade da população. O jeito de se produzir alimentos. Então, você tem lá a sua terra e você praticava aquela agricultura familiar. Quando você se vê num período, num momento, né, da sociedade, que você precisa de mais volume, de um volume maior de comida, você começa a pensar o que eu posso fazer para atender esse mercado. Então, é a questão da necessidade temporal
de determinado tempo que a sociedade precisa. Ok? O homem foi capaz de chegar a lugares até então inimagináveis. Cito como, por exemplo, essa questão para você abrir um pouco mais a sua cabeça a respeito do termo tecnologia, o homem chegar à Lua. Tá ok? Então isso foi um feito que marcou a época, porque isso até então era inimaginável. Mas isso foi uma necessidade da época, dos engenheiros, dos cientistas, né? Para que isso fosse considerado na época um avanço tecnológico. Então a tecnologia ela sempre acompanhou o ser humano, sempre. Tudo que você melhora pode ser considerado tecnologia, não é mesmo? Hoje você aí, você está me assistindo por quê? Por quê? Porque nós temos essa inovação tecnológica e essa outra modalidade de ensino que foi pautadas aí nos últimos 20 anos, uma necessidade do quê? Da população. Porque cada vez mais as pessoas precisam trabalhar mais, têm as suas obrigações em casa, então às vezes o estudo, ele ficou em segundo lugar e ele ficou lá atrás, em segundo plano. Então, o que acontece? A sociedade percebeu isso, falou, então, nós precisamos de um outro modelo de educação. Então, isso oportunizou melhorias na vida das pessoas. Então, isso foi um super avanço tecnológico, né, pessoal? Hoje vocês podem me ouvir aí, ó, aprender na sua casa, né? No final de semana, quando você tiver tempo, tranquilidade. Então, isso é um super avanço tecnológico. Bem, como a prof está falando aqui agora, a vida ficou muito mais prática. Claro que ficou. Você imagina hoje, por exemplo, uma invenção que revolucionou, uma tecnologia que revolucionou o nosso mundo? O celular. E isso é um tema que nós vamos abordar também no próximo tópico, que é a questão da globalização e a questão da internet. Ok? Não perca. Tá? Então, a tecnologia, se a prof perguntar, ou se alguém perguntar na prova, ou se cair qualquer prova que você fizer, a tecnologia, ela deixou a vida muito mais prática. Ficamos até mal acostumados, né, pessoal? Muito mal acostumados, mas enfim. Graças a Deus que nós temos cientistas, inventores e pessoas que conseguem inovar e criarem cada dia surgem tecnologias novas, ok? Bem, dependência tecnológica. A apostila de vocês traz um termo aí que chama cultura de massa. Sempre que eu puder, eu vou fazer alusão à apostila, tá? A apostila de vocês, ela instiga vocês a pensar e a raciocinar de uma maneira mais crítica, ok? Interpretar as questões atuais, tá? Então, aqui eu coloquei até essa foto que eu achei que hoje nós vivemos esse momento mesmo, de fato, né? A relação entre a sociedade e a tecnologia é um elo de dependência mútua, sim. Porque se pararmos para pensar hoje, tudo que você tem na sua casa, você conseguiria viver um dia sem? Por exemplo, se você vai trabalhar todo dia com o seu carro, o dia que ele para na oficina, você já sofre as consequências, não é? Tem pessoas hoje que estão tentando ficar um dia fora das redes sociais. Então, isso é uma dependência muito grande. Hoje, atualmente, a população sofre de uma grande dependência da tecnologia, tá ok? Para pagar a conta, para trabalhar, para estudar, para viajar, tá ok? Para investir. Então, tudo isso, nós somos dependentes da tecnologia, ok? Essa parte eu peguei da apostilinha de vocês para a gente deixar aqui uma reflexãozinha, ok? No século XX, o progresso dos meios de comunicação, como o telefone, o cinema, a televisão e a internet, proporcionou a comunicação a longa distância, quebrou barreiras, né? Alguns desses meios possibilitaram o aparecimento de uma nova forma de cultura popular, que geralmente denominamos a cultura de massa. A cultura de massa na sua apostila, abordada na sua apostila, ela aponta o quê? A questão comportamental,
a questão cultural de consumo, que isso nós também vamos abordar e vamos explanar no próximo tema, que é a globalização. Eu espero que você tenha entendido a diferença, tá? Então, muito desse tema nós vamos complementá-lo no próximo tema, que é o tema 3, globalização. Espero vocês aqui. Obrigada!